Cara, o que que acontece com esse Flamengo? É barriga cheia? É físico? É tático? É o quê? Impressionante. O placar não me assusta, mas sim o futebol que até aqui o Flamengo vem apresentando. Cara, nada deu certo, não jogou 70 e poucos por cento de bola, mas agressividade zero, rotação zero. Bora pro vídeo. O terceiro não teve jeito, né? Mas o Flamengo pediu, clamou para tomar um golzinho e conseguiu. Levou esse gol numa falha da defesa ali, zagueiros batendo cabeça, teve liberdade para fazer cruzamento, a bola aérea passando pela área do Flamengo várias vezes. Bateu, martelou e o Lanús fez 1-0, traz a vantagem para a semana que vem aqui no Brasil. A gente está aqui no Linha de Passe com o Paulo Calçade, com o Jean Oddi, com o Leonardo Bertozzi, com o Gustavo Zupac. Paulo Calçade, se o Flamengo jogar o que pode, resultado bem possível de se reverter. É só 1-0. Mas a partida frustrante desse Flamengo, a gente tem muito para comentar sobre isso. Flamengo que vem frustrando o seu torcedor ao longo dessa temporada, por enquanto. Calçade, tudo bem contigo? Boa noite, William, boa noite para todo mundo que está com a gente. O Flamengo tem tanta possibilidade de variar o time e criar tantas versões dentro de campo que a gente, às vezes, e é óbvio que a gente disputa isso, quem vai jogar com quem, qual é a função, a missão de cada um dentro de campo. E isso aconteceu hoje. Era Arrascaeta e Carrascal, mais pelo centro, Luiz Araújo e Cebolinha pelos lados, mas todo mundo vindo se associar no centro do campo. Os laterais, Varela e Alexandro aproveitando os espaços. Mas a gente fica muito preso a quem vai jogar, e é natural que isso aconteça, pela capacidade de variar do Flamengo, que tem um debate que é anterior a isso, que é a rotação do Flamengo, a temperatura que você vai ver dentro de campo, a intensidade desse time. Porque aí você sai da escalação e você vem para algo que é anterior a ela, que é, em qualquer time, rotação baixa, não vai, esquece seus nomes. E é isso que a gente viu. A gente viu um Flamengo assim na Supercopa, a gente viu assim o Flamengo nesses jogos do início do ano. Não é o Flamengo, porque é o seguinte, não basta ter orçamento e nomes e capacidade técnica. Você precisa reunir tudo isso num negócio chamado jogo de futebol e o jogo te impõe atitude. E ele está faltando um pouco. Né? Hoje o Lanús, isso se acompanhando o Lanús nesses dias, o Lanús estava felizão com o empate. Porque ele sabe que ele queria levar um desafio para o Maracanã, para o Flamengo. E ele levou um desafio maior do que imaginava. Mas não pensava em vencer em casa? Claro, mas sabia da dificuldade. Aí você vê um Lanús hiper dedicado, né? Hiper dedicado. E que tem um time de 1-11 que esse time joga em casa, joga fora, joga em qualquer situação. Inclusive com 2 jogadores que não estavam 100% e saíram só no final. O Marcelino Moreno e o Castilho. É a vida para o Lanús essa Recopa, né? Rafael Marques, em loco, também vai participar com a gente a partir de agora nesse linha de passe aqui, para bater um papo. Ele que viu de perto aí essa derrota do Flamengo. Calçade destacou um ponto aqui importante, Rafa, essa questão da rotação, essa questão da intensidade, de estar ligado no jogo. E a gente não tem visto muito isso no Flamengo nesse começo de temporada. Estava até comentando na redação, mesmo as vitórias contra o Botafogo, por exemplo, contra o Vitória, 2 vitórias aí por 2-1, a gente não viu o Flamengo nessa rotação que a gente imagina, a gente falava, opa, começo de temporada, os caras estão voltando, tem questão física e tal. Você acha que já passou um pouquinho do ponto de utilizar isso como desculpa, Rafa? Tudo bem? Com certeza, William. Boa noite a você, ao Calçade, ao Jean, ao Zupac, ao Bertozzi, ao Fã Esporte conectado com a gente aqui no Linha de Passe. Inclusive, até tendo como base aquilo que o Felipe Luiz falou pra gente ontem, na entrevista exclusiva, já dá para cobrar um Flamengo mais de acordo com o que a temporada vai exigir ao longo de 2026.
porque já foi o 9º jogo do elenco principal e em outras partidas, já com os principais jogadores, o Flamengo teve uma capacidade de competição muito maior. Hoje, estava ouvindo atentamente as colocações do Calçade, o Flamengo foi engolido pelo Lanús em todos os aspectos. A gente pode debater o jogo de futebol sobre diversas valências, né? A tática, a técnica, a física, a motivacional. E o Lanús aplicou para cima do Flamengo uma grande virtuosidade em todas elas. Dá para dizer com segurança que o Flamengo hoje teve muito mais sorte do que juízo. Não dá para dizer que o Lanús massacrou, mas dá para dizer que a vitória é justa e que o time que entrou em campo, teoricamente disposto a jogar pelo erro, teve muito mais condições de desenvolver o seu jogo basal, sem grandes invencionistas táticas, sem grandes estrelas em destaque, à exceção do Marcelino Moreno, que colocou o jogo no bolso, jogou de terno, mas com muita crença na proposta que tenha sido feita, pensada pelo seu treinador, o Pellegrino, e aplicando diante do Flamengo muito apático. O Lanús ganhou todas as segundas bolas, o Lanús teve a melhor ocupação de espaço num jogo de muita bola longa, tanto de um lado quanto do outro. O Lanús conseguiu vencer a maioria dos duelos na intermediária. Enfim, soube jogar a partida em casa diante do seu torcedor, que fez uma grande festa aqui na Fortaleza, e para mim a vitória é incontestável. E nós temos que cobrar de quem pode dar mais. Calçade falou sobre investimento, sobre nomes. O Flamengo precisa ter um nível de entrega superior ao que vem tendo em alguns momentos. E hoje ficou muito claro para todo mundo que estava aqui no estádio, todo mundo que pôde acompanhar a nossa transmissão. O Flamengo com déficit de qualidade técnica, de crença no seu jogo e, acima de tudo, de capacidade de solução individual. Muita gente que sabe jogar bola não deu check na partida, William. Boa, Rafa. Bertozzi, a que se deve, no teu olhar, essa falta de reconexão com o jogo do Flamengo do ano passado? Ou algo próximo disso? Já tá voando, claro que já tá voando, sim, mas algo próximo disso. Tudo bem? William? Boa noite, companheiros. Rafa, fã de esportes. Eu acho que, claro, quem tá dentro vai conseguir fazer um diagnóstico melhor, quem tem os índices dos jogadores nos treinos, porque é óbvio que depois de uma temporada de quase 80 jogos, as férias defasadas e um começo de temporada, o Flamengo não ia estar voando agora. Ninguém cobraria que o Flamengo estivesse voando agora. Seria absurdo imaginar isso. Ponto. Acho que as escolhas do time hoje, formação inicial e mesmo o que ele pensou para as alterações, nada funcionou. Nem a formação inicial, nem o que ele queria para as alterações. Então, acho que tem um pouco das escolhas do Felipe, sim. Sem fazer alarmismos de questionar o trabalho, pelo amor de Deus, longe disso. Os erros, mas não vai pedir cabeça de ninguém. Acho que hoje também não funcionou nem a estratégia de começo e nem o que ele queria mudar do time no segundo tempo. Mas eu acho que quando a parte tática não funciona, quando a parte física está longe do ideal, e esse time do Flamengo, por como ele joga, se a parte física está longe do ideal, ele sente, porque ele precisa dessa rotação, ele precisa dessa intensidade, ele precisa desse volume, então ele sente, mas vou recuperar aquela famosa frase do Crespo, né? Quando não chega a perna, tem que chegar o coração. Faltou atitude de final, né? Porque, assim, no mínimo, a atitude, a postura, demonstrar que é um jogo valendo taça, né? É muito difícil, e a gente está vendo isso até com o Paris Saint-Germain. A temporada, depois de uma temporada para o PSG foi quase perfeita, porque não ganhou o Mundial, não ganhou tudo. Para o Flamengo também foi quase perfeita. É difícil você zerar, começar a remar tudo de novo? É difícil. Mas cabe à comissão técnica, cabe aos próprios jogadores entre eles esse senso de que você está com a camisa do Flamengo, você é o time mais poderoso da América do Sul hoje. O Flamengo é o único time não europeu entre os 30 maiores faturamentos do mundo e não pode deixar uma imagem como a de hoje, de que não conseguiu nem competir e chutou uma bola no gol. Exato. Uma bola. Esse Flamengo. Flamengo, tá? Isso é muito grave. O Jean, mais uma... O Bertozzi falou de final, né? Mais uma decisão, mais uma final, já teve a da Supercopa, que o Flamengo não se conectou muito com o jogo, não. E hoje vamos colocar um adversário que, se a gente colocar no papel, acho que não tem dúvida nenhuma que é inferior ao do Corinthians. Joga em casa, Argentina, mas é inferior àquele do Corinthians ainda, hein? Tudo bem? Pois boa noite, William, boa noite para todos. É isso, né? Acho que apesar dos álibis justos, e acho que o Flamengo tem álibis, o Léo já trouxe um pouco desses álibis,
Apesar deles, foi muito ruim o que aconteceu hoje, né? Foi muito abaixo do que se espera do Flamengo, do que o Flamengo pode oferecer, mesmo que com pouco tempo de treinamento, mesmo que voltando das férias, mesmo que ainda sem tantas partidas disputadas com o seu elenco principal. São 9 jogos e 4 derrotas nesses 9 jogos, mas à medida que os jogos vão passando, quer dizer, quando isso acontece no primeiro, no segundo ou no terceiro, é mais compreensível. No 9º jogo, você ainda ter um nível de atuação como o que o Flamengo teve hoje, contra um adversário indiscutivelmente mais fraco, para pegar o Corinthians como parâmetro, né? Para as finais, né? É isso, acho que são os jogos mais importantes no fim. Nem sei se mais importantes, vou ser justo, porque eu dou uma importância monstruosa para o Campeonato Brasileiro, e eu acho que, sobretudo para um elenco como o do Flamengo, que entra evidentemente como o principal favorito para defender o título, talvez os jogos do Brasileiro tenham até mais importância, porque no fim das contas você ganhar a Recopa ou a Supercopa não vai mudar a vida de um time como o Flamengo no final da temporada. Mas lá também decepcionou, hein? Vamos Então, lembrar. acho que assim, decepcionou no Brasileiro, decepcionou, né? Mesmo com a vitória sobre o Vitória, o triunfo sobre o Vitória, acho que o Flamengo foi muito abaixo, contra o Corinthians foi muito abaixo, e à medida que o tempo vai passando e as atuações seguem nesse nível, eu acho que, obviamente, a cobrança vai ser maior. E acho que hoje a gente tem coisas específicas para discutir, né? A escalação inicial, claro que o Felipe Luiz vai falar, vai explicar, então acho que a gente tem coisas para discutir. Eu prefiro certas coisas discutir depois de ouvir o Felipe Luiz, justamente porque se trata de um começo de temporada. E ninguém aqui, eu imagino, pelo menos nessa mesa, vai pedir fora Felipe Luiz, como a gente já está vendo um monte nos comentários, no chat. É uma loucura, é uma insanidade o que acontece no futebol brasileiro, em todos os clubes, o tempo todo. Mas, enfim, é assim, é o nosso jeitinho, é a nossa cultura, é assim que Nossa é a loucura, loucura. Mas, enfim, que foi ruim mesmo, e acho que o Flamengo está devendo demais nessa temporada. E, assim, perder o confronto pro Corinthians pode acontecer. Claro. Perder pro Lanús pode acontecer, mas quando você soma esses dois... E a forma, né? E a forma, aí você tem... qual foi a narrativa das duas derrotas? Uma é real, já foi. A outra, por enquanto, ele está perdendo. Tem que reverter no Maracanã. Você destacou uma coisa interessante para passar para o Zupa durante a transmissão, que você falou, o Flamengo pode mudar muito, né, o seu time e ganhar fisicamente. Então, se o problema é físico, se o problema é uma temporada que está começando, você tem pelo menos a vantagem de poder, nos 45 minutos finais, ou que seja, como fez o Felipe Luiz, na meia hora final, mudar tudo, né, do ponto de vista físico e ganhar um gás, enquanto o outro time é um time muito limitado nesse aspecto, né, que tem 11 peças ali quase que contadinhas. Então, esse deveria ser o seu momento da vantagem física, ainda que, de maneira geral, na temporada o Flamengo esteja em desvantagem física. E a gente não viu isso em momento algum, né? Verdade. Começo de ano, a lá Vitor Pereira, hein? Lembra muito. É claro que o Felipe Luiz tem muito mais casca, títulos do Flamengo, entra mais... A atmosfera, o estado anímico... Mas é isso. É isso, lembra. Boa noite a todos. Porque, assim, tanto a Supercopa quanto a Recopa não são, e eu falei isso no pré-jogo no Sport Center, não são troféus que vão mudar, ou que não deveriam mudar a temporada de um clube com o tamanho da ambição que o Flamengo tem no seu projeto esportivo. Até na época eu falava, a Supercopa para o Corinthians tem um valor. Hoje, para o Flamengo tem outro valor, ela é bem menos importante. Então, assim, não são os troféus mais importantes da temporada. O problema é que se você já perdeu. Se por um acaso você perde o outro, com o nível de desempenho que o Flamengo teve nessas derrotas, né? Porque tem momentos em que você perde, mas você vê coisa acontecendo. Quando você perde jogando mal, como o Flamengo vem jogando sistematicamente, o Flamengo está a 90 minutos, se não conseguir reverter o placar na semana que vem, de chamar para si uma crise no momento do ano que não deveria passar perto disso. E esse é um problema, já vai começar o ano de maneira muito tumultuada. De tudo que a gente viu hoje, me chamou muito a atenção a inoperância, a quase nulidade ofensiva, de agressividade no Flamengo. O Calçado falava isso durante o jogo da posse de bola, ela flutuou entre 65 e 70 para o Flamengo quase que o jogo inteiro. Então o Flamengo controlou territorialmente o jogo durante quase todo o tempo. E uma finalização. Mas em nenhum momento um time que controlou o jogo,
controlou a posse, que teve 70 de posse, ele não mereceu e nem esteve perto de ganhar o jogo. Eu acho que isso é o mais alarmante. Acho que isso passa pela escalação. Acho que dentro desse problema, o time que o Felipe colocou a campo, a escolha que o Felipe fez, deixou o Flamengo mais longe de vencer o jogo. Ficou muito nítido no primeiro tempo que não tinha profundidade o ataque do Flamengo. E assim que o Pedro entra no lugar do Arrascaeta, primeira bola, pum, cruzamento, Pedro de cabeça, a bola vai pra fora. Sim. É claro que o Pedro entrou e o Flamengo tomou o gol depois que o Pedro entrou. O Pedro não fez lá um grande jogo também. Mas assim... um time como o Flamengo, que controla o jogo como controlou hoje, porque é da sua natureza, não conseguir agredir, assim, e aí você fica com o jogo solto. Até o momento do gol do Lanús, o Flamengo não merecia perder o jogo. Mas quando você não consegue merecer ganhar, o jogo tá sempre vivo. E aí o Lanús é um time muito valente, bem trabalhado pelo Pellegrino, com as suas limitações, que buscou o seu centroavante o jogo inteiro, e numa dessa, em condição legal, ele fez o gol, e aí a partir daí o Flamengo se perdeu. Então, assim, um time desse, chutar uma bola no gol em 90 minutos contra o Lanús, com todo respeito ao Lanús, que é um time muito valente, merece respeito, é pouco demais, cara, é pouco demais. Porque o Flamengo tá num nível que ele tem que entender o nível de cobrança que ele tem também. Claro. Porque quando eu tenho lá em cima. Tenho o maior orçamento do futebol na América e bato no peito e falo para todo mundo, tem 1 bilhão. Eu tenho o elenco que tem. Já tinha um elenco que traz o Paquetá. Você tem a maior contratação da história do país, né? Você tem uma série de contratações. O Paquetá vale o elenco inteiro do Lanús, O presidente do Lanús falou isso. E então, o que acontece? Você traz assim para suas relações com seus torcedores, com o futebol, uma capacidade, uma responsabilidade que os jogadores precisam entender e ela tem que estar presente. Esse time que tem tudo isso e gosta de bater no peito, não pode chegar em 2 finais. São 2 finais e 3 tempos jogados, certo? Sim. Não dá para jogar o que jogou até agora. Você tem que entender o seguinte, cara, a gente tem tudo e a gente tem tanta coisa que os outros não têm que a gente dentro de campo tem que se virar e tem que se virar de jeito diferente. As desculpas que valem para o Lanús não valem para o Flamengo. As desculpas que valem para o São Paulo não valem para o Flamengo. Do Grêmio não vale para o Flamengo. Isso não é exigir ganhar o tempo inteiro. Não é. Não é só sobre o resultado. Comportamentos. A gente está falando de comportamentos. Cara, o Flamengo alcançou um tamanho que é dele, é próprio. E por méritos, né? Ninguém deu nada. Só que você tem que entender que Calçado, tem que estar dentro de campo tudo isso. O Flamengo não esconde que o objetivo dele é ser, no Brasil, o Bayern de Munique. Sim. Eu não tô nem aí pra vocês. Eu quero ganhar tudo todo ano. Eu quero ser o mais poderoso. Dane-se a concorrência. Quero competir com os europeus, com os mundiais que eu for jogar. Minha competição tá lá fora. Né? Então, assim, o ônus disso é que a sua cobrança vai ser de acordo. Você escolheu isso, cara. Desculpa. Não, a cobrança vai ser de acordo. Então a cobrança vai ser. Inclusive pela sua postura em campo, se a sua postura eu vou ser o time mais poderoso do continente. E fora de campo também. Na hora que você entrar no campo, cara, o que eu vejo tem que estar de acordo com isso. Exatamente. Né? E se você não tem condição, repito, pra mim isso é muito importante. Porque uma coisa você sabe que você vai ter que jogar o jogo inteiro, o tempo todo, numa rotação máxima e você não vai conseguir. Porque de fato o Flamengo começou depois dos outros. Queria ter começado até mais tarde, mas ainda assim, mesmo começando mais cedo do que gostaria, começou depois dos outros. Só que o Flamengo tem a condição, então, sei lá, vamos pegar o exemplo do Arrascaeta. Cara, beleza, você não tá em condição de jogar os 90 minutos, ok, você vai jogar 45. Mas nesses 45, por favor, rotação de final. Eu tô pegando o Arrascaeta porque foi um dos jogadores substituídos e a gente supõe que o Arrascaeta, quando é substituído, tem a ver com isso, né? É uma questão física. Então não é apontar o dedo para o Arrascaeta, que hoje foi mal, como acho que todo mundo foi mal. Mas eu acho que tem essa questão também de dizer, bom, beleza, você tem aqui alguns caras que não vão conseguir jogar numa alta rotação, que uma final, que uma decisão exigiria durante 90 minutos, tudo bem, pré-estabelece que eles não vão jogar esse tempo, mas exige que, no momento em que eles estiverem em campo, eles tenham aquela postura que o Calçade falou que faltou. E você sabe que eu não gosto muito desse papo de que, faltou empenho, dedicação, postura e tal. Mas tem horas que isso é evidente, que é muito claro. Você enxergava isso no Lanús.
O Lanús reconhece as suas limitações, sabe quais são as suas perspectivas e possibilidades de ganhar um título. Então, para o Lanús ganhar a Copa Argentina, é fantástico. Para o Lanús ganhar esta Recopa, é maravilhoso. Que oportunidade ele tem de um título internacional? Isso é raro. Não é todo dia que vai acontecer. Até porque se você entender o que é o Lanús, você abre o Olé, Jornal Argentino hoje. Você roda. Eu rodei tanto que falei, pá, tá bom. Fui lá e botei Lanús, porque só de rodar você não acha. Não existe, entendeu? Eles mesmos se Não é de hoje não, Calçade. Desde terça-feira que tá assim. Tá assim, um time de bairro, o maior time de bairro do mundo. É uma cidade da região metropolitana, mas tem até cor do Juventus, né? Time de bairro, a gente sabe bem, né, como é que é. Mas, cara, aquilo é uma instituição, né? Aquilo é local. Você tem a comunidade ali. E então eles têm um entendimento sobre o que eles são e o que eles podem fazer. O Flamengo tem que ter o dele também. E assim, a gente compreende, e pelo menos eu compreendo, né? Não posso falar para vocês, que na Recopa o campeão da Sul-Americana geralmente entra com mais fome do que o campeão da Libertadores. Isso, o Racing fez isso. O Racing fez isso. Isso é conceitual até, né, Zupac? Porque assim, a Sul-Americana é um torneio dos times que não são os principais do continente no momento. Tem uma coisa da cultura do argentino de taça, cara, taça é currículo e eu vou me matar pela taça. Especialmente no momento de taça que estão disputando 10. Distribui taça. Especialmente no momento em que há uma disparidade muito grande entre o futebol de clubes dos dois países, que permite aos argentinos hoje apenas brigar pela Sul-Americana, enquanto nós brigamos pela Libertadores. Chega na Recopa, é natural que o Lanús tenha mais fome que o Flamengo. Se bater o campeão da Libertadores. A questão não é o Flamengo, eu acho que a questão nem é o Flamengo ter mais fome que o Lanús hoje. A questão é a comparação de Flamengo com o próprio Flamengo. E isso ficou muito abaixo. Não acho que foi só falta de apetite, eu acho que teve problemas técnicos e táticos também. Acho que é uma junção. Claro que para um time como o Flamengo, que é um timaço, mas que de jogadores mais próximos dos geniais para o nosso contexto, tem dois, Arrascaeta e Paquetá, e o Arrascaeta tá na segunda marcha e o Paquetá tá tentando se encontrar. Não encaixou ainda. E é natural, as coisas não são tão imediatas, podem até ser, mas não são obrigatoriamente tão imediatas, que esse time perca a capacidade de ser brilhante nesse momento, mas não precisa ser o que está sendo. Dava para ser mais. Oi, Rafa. Fala, Rafa. Não, eu queria fazer uma consideração, porque eu acho que a gente tem que debater, e é por isso que o Jean falou, e eu acho que o Jean foi muito feliz quando ele falou que está esperando o que o Felipe Luiz vai falar na entrevista coletiva. Eu também estou. Porque a gente pega a escalação do Flamengo e aí tenta conjugar as escolhas mediante as características dos jogadores e aquilo que provavelmente foi o plano de jogo, o que efetivamente não deu certo para o Flamengo. Ele opta por uma formação com muita gente de qualidade técnica, ele contempla os melhores momentos dos homens de lado que estão entregando mais, Luiz Araújo pelo lado direito e principalmente Cebolinha pelo lado esquerdo, coloca o Carrascal de falso 9, em alguns momentos o Arrascaeta sobrava um pouco mais, mas foi o Carrascal quem ficou em termos posicionais exercendo mais tempo essa função, e a impressão que a gente tem é que ele imaginava o Flamengo tendo um jogo de combinação, de aproximação, para que essa conjugação de talentos levasse o time ordenadamente ao gol adversário. Isso não aconteceu por dois motivos. Primeiro porque o Lanús conseguiu no primeiro tempo fazer a marcação em linha alta no começo, eu acho que o Felipe Luiz não esperava esse comportamento, e a partir da metade do primeiro tempo, quando o Lanús baixa suas linhas e o Flamengo teoricamente tem mais condições de trocar passes, começa a errar sistematicamente. E quando o jogo se desenvolve e avança para o chamado terço final, quando você se aproxima do gol oponente, você tem os duelos individuais mais intensos. E o Flamengo perdeu praticamente todos. Tanto que o Cebolinha sai, não por questões físicas, e sim por questões técnicas. Não teve uma bola em que ele pegou do lado esquerdo em condições de balançar para cima do Guidara e conseguir levar a bola para o fundo e cortar para dentro. Então, o Felipe Luiz tentou essas mexidas com 13 minutos para mudar a cara do jogo. Puxou o Carrascal para a função do Arrascaeta, de construção, colocou o Pedro para poder aumentar esse poderio ofensivo. O Zupac já fez essa observação, e isso não resultou, em termos práticos, numa constância, numa melhor produtividade do time do Flamengo.
Então, é natural que o Felipe Luiz seja cobrado? Claro que sim, ele é o responsável. Mas especificamente em relação a esse jogo, e até extensivo a outros momentos já da temporada, a gente precisa debater a frequência da qualidade de alguns jogadores, que todo mundo sabe que são muito bons, eles próprios têm consciência disso, mas que se não demonstrarem frequentemente em campo, o pessoal pode acabar esquecendo, não, William? Cara, que jogo foi isso aí? Impressionante, cara. O que me preocupa não é nem o resultado de 1-0 pro Lanús, mas sim o futebol que o Flamengo vem apresentando até aqui. Essa é a maior preocupação. É barriga cheia, é físico, é tático, é o quê? Meu Deus. Tem que fazer muito pra jogar e ganhar esse título lá no Maracanã. Tá devendo, o Flamengo já tá devendo. Mas enfim, o vídeo é isso aí. Se inscreva no canal, ative o sininho, mexe o dedo like, compartilha, comenta, dê seu pitaco, sua corneta. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.